A maldição silenciosa. A história da lepra e o destino dos esquecidos. Imagine um mundo onde um simples toque poderia condená-lo ao exílio perpétuo, onde sua própria família fugiria aterrorizada ao primeiro sinal de uma mancha pálida em sua pele, onde você seria forçado a usar sinos e gritar impuro, impuro, sempre que alguém se aproximasse. Onde vivo, você seria tratado como morto, banido não apenas da sociedade, mas da própria humanidade. Este não é um conto de terror. Esta foi a realidade vivida por milhões de pessoas ao longo de 4.000 anos de história humana. Esta é a saga da lepra, a doença mais estigmatizada, mais temida e mais mal compreendida que já assolou a civilização. E quando finalmente compreendermos sua verdadeira natureza, descobriremos que o maior horror não estava na doença em si, mas naquilo que fizemos com aqueles que a carregavam. Isto é história viva. E algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Para entender o terror absoluto que a lepra inspirava, precisamos voltar aos primórdios da história registrada. Os primeiros relatos inequívocos da doença aparecem em textos indianos de cerca de 600 a.C., nos Vedas e no Sushruta Samhita, um tratado médico sânscrito que descrevia minuciosamente as lesões cutâneas, a perda de sensibilidade e as deformidades progressivas. Mas evidências arqueológicas sugerem que a doença é ainda mais antiga. Restos esqueléticos com sinais característicos de lepra foram encontrados na Índia, datando de 2000 a.C. Da Índia, a lepra se espalhou lentamente ao longo das rotas comerciais antigas. Ela viajou para o Egito, para a Pérsia, para a China. No século IV a.C., as tropas de Alexandre, o Grande, provavelmente carregaram a doença de volta para o Mediterrâneo após suas campanhas na Ásia. No Antigo Testamento, encontramos referências a Tzarat, frequentemente traduzido como lepra, embora o termo hebraico provavelmente abrangesse várias doenças de pele. O crucial não é o diagnóstico médico preciso, mas o que essas passagens revelam. Desde tempos imemoriais, lesões de pele eram vistas como impureza moral e espiritual. O Levítico, no capítulo 13, estabelece procedimentos elaborados para identificar e isolar os leprosos. O sacerdote deveria examinar a pessoa, e se confirmada a lepra. Quanto ao leproso que tiver a praga, suas vestes serão rasgadas, e os cabelos da sua cabeça serão soltos, e cobrirá o lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele será impuro. Viverá só. A sua habitação será fora do arraial. Esta não era apenas quarentena médica, era morte civil, era apagamento social, e este padrão se repetiria, com variações, em praticamente todas as culturas que encontraram a doença. O Império Romano conhecia a lepra, embora não fosse particularmente comum. Os médicos romanos, influenciados por Hipócrates e Galeno, tentaram tratá-la com suas teorias dos humores, mas com resultados previsíveis. Nenhum. A doença permanecia um mistério médico envolta em medo e repulsa. Com a queda de Roma e a fragmentação da Europa nas chamadas Idades das Trevas, as condições estavam preparadas para a lepra se tornar uma das grandes pragas medievais. Entre os séculos XI e XIII, durante a Alta Idade Média, a lepra atingiu seu pico na Europa. Não sabemos exatamente por quê. Alguns historiadores apontam para o retorno dos cruzados da Terra Santa, carregando a doença de volta. Outros sugerem que o aumento populacional, a urbanização crescente e as péssimas condições sanitárias criaram o ambiente perfeito para sua disseminação. O que sabemos com certeza é que a lepra se tornou endêmica em todo o continente. E a resposta da sociedade medieval foi extraordinária em sua crueldade sistemática. Na Europa cristã medieval, a lepra não era vista meramente como doença, mas como manifestação visível do pecado. Seguindo interpretações literais das Escrituras, teólogos declararam que a lepra era punição divina, castigo por luxúria, blasfêmia ou outros pecados graves. Ser diagnosticado com lepra era, portanto, ser publicamente marcado como pecador condenado por Deus. O diagnóstico em si era um ritual público de humilhação. Quando surgiam suspeitas,
A pessoa era levada diante de autoridades eclesiásticas e médicas. Se confirmado o diagnóstico, seguia-se uma cerimônia que pode ser descrita apenas como um funeral para os vivos. Na França e em outras partes da Europa, realizava-se o separatio leprosorum, a separação dos leprosos. Testemunhas descrevem a pessoa sendo conduzida à igreja, onde o padre celebrava uma missa requiem, a missa dos mortos, enquanto o leproso permanecia de pé, vivo, ouvindo suas próprias exéquias. Em algumas regiões, jogavam-se pás de terra sobre a cabeça do condenado, simbolizando seu enterro civil. O padre então proclamava: "Estás morto para o mundo, mas vivo para Deus." A pessoa era então despojada de todos os direitos legais. Não podia herdar propriedades, fazer testamento, testemunhar em corte ou manter seu casamento. Muitos cônjuges eram legalmente liberados de seus votos matrimoniais, como se o parceiro tivesse de fato morrido. Era entregue ao condenado um conjunto de roupas especiais, geralmente uma capa ou manto com um capuz, luvas e, crucialmente, um sino ou matraca de madeira. A partir daquele momento, a pessoa deveria viver segregada, proibida de entrar em cidades, igrejas, mercados, moinhos ou tavernas. Proibida de tocar qualquer coisa que outros pudessem usar. Proibida de falar com pessoas saudáveis, exceto de longe e a favor do vento. Se precisasse passar por uma estrada, deveria agitar o sino ou a matraca, gritando avisos para que todos se afastassem. Não podia lavar-se em fontes públicas, tocar em mercadorias nos mercados, ou mesmo tocar nas paredes dos edifícios. Para obter comida, tinha que usar um longo bastão com um recipiente na ponta, mantendo sempre a distância. Crianças eram arrancadas dos pais, maridos e esposas separados à força, vidas destruídas em um único dia. E para onde iam essas almas banidas? Para os leprosários, as colônias de leprosos que pontilharam a paisagem medieval europeia. Estima-se que, em seu auge, no século XIII, havia cerca de 19.000 leprosários na Europa cristã. Somente na França, havia mais de 2.000. Na Inglaterra, onde a população total era talvez 4 milhões, havia aproximadamente 220 leprosários registrados. Estes não eram hospitais no sentido moderno, eram prisões perpétuas, locais de confinamento e esquecimento. A maioria era construída longe das cidades e vilas, frequentemente em locais isolados e inóspitos. Alguns eram instituições caridosas mantidas por ordens religiosas, onde as condições eram relativamente humanas. Outros eram pouco mais que acampamentos miseráveis onde os excluídos esperavam a morte. Muitos leprosários tinham suas próprias capelas, pois os leprosos eram proibidos de entrar nas igrejas normais. Tinham pequenos campos onde podiam cultivar alimentos, embora frequentemente dependessem de caridade. Os leprosos viviam sob regras rígidas e sistema hierárquico próprio. Ironicamente, dentro dessas comunidades de párias, desenvolveu-se uma sociedade em miniatura com suas próprias leis, economia e até mesmo política. Mas não nos deixemos enganar por qualquer romantização. A vida nos leprosários era brutal. A doença progredia lentamente, mas inexoravelmente. Sem tratamento eficaz, a lepra destruía o corpo ao longo de anos ou décadas. As bactérias atacavam preferencialmente os nervos periféricos, causando perda de sensibilidade nas extremidades. Os dedos, incapazes de sentir dor, sofriam feridas e infecções que passavam despercebidas. Ossos eram reabsorvidos, dedos encurtavam ou desapareciam. Úlceras crônicas nos pés tornavam impossível caminhar. A face era particularmente afetada. O espessamento da pele e a destruição da cartilagem nasal causavam as deformidades faciais características, o facies leonina ou face de leão, que tornavam a pessoa quase irreconhecível. A perda das sobrancelhas, o colapso do nariz, as úlceras nos olhos levando à cegueira. A voz tornava-se rouca à medida que as cordas vocais eram afetadas. As mãos curvavam-se em garras permanentes. E através de tudo isso, a pessoa permanecia consciente, presa em um corpo que lentamente se desfazia. A morte, quando finalmente chegava, frequentemente por infecções secundárias ou tuberculose, era quase uma libertação. Mas no auge do medo medieval da lepra,
ocorreu um dos episódios mais sombrios desta já sombria história. No ano de 1321, na França, espalhou-se um pânico em massa, alimentado por uma conspiração fantasiosa. Os leprosos estariam envenenando os poços para exterminar os cristãos saudáveis, supostamente em aliança com judeus e muçulmanos para destruir a cristandade. Não havia absolutamente nenhuma evidência. Era uma teoria da conspiração nascida do medo, da ignorância e do antissemitismo profundamente enraizado. Mas, em uma sociedade já predisposta a ver os leprosos como seres moralmente corrompidos, a acusação encontrou terreno fértil. O rei Filipe V da França ordenou investigações. Sob tortura, o método jurídico padrão da época para extrair a verdade, alguns leprosos confessaram o complô imaginário. A histeria se espalhou. Em toda a França e partes da Alemanha e Suíça, leprosos foram arrastados de seus leprosários e executados. Muitos foram queimados vivos em praças públicas. Judeus foram massacrados nas mesmas fogueiras. Centenas, possivelmente milhares, morreram neste surto de violência coletiva. O complô dos leprosos de 1321 revela algo profundamente perturbador sobre a psicologia humana. Nossa capacidade de desumanizar aqueles que já marginalizamos, de atribuir-lhes as mais malignas intenções, de transformar vítimas em vilões para justificar nossa própria crueldade. Paradoxalmente, porém, também havia correntes de compaixão genuína na resposta medieval à lepra. São Francisco de Assis, que viveu de 1181 a 1226, é famoso por ter superado sua repulsa visceral aos leprosos. Sua conversão espiritual começou quando, ao encontrar um leproso na estrada, desceu de seu cavalo e beijou o homem. Francisco passou a cuidar de leprosos em seus leprosários, lavando suas feridas e tratando-os com dignidade. Ordens religiosas inteiras se dedicaram ao cuidado dos leprosos. A Ordem de São Lázaro de Jerusalém, uma ordem militar e hospitalar fundada durante as Cruzadas, tinha como missão específica cuidar dos leprosos. Muitos de seus próprios cavaleiros eram leprosos que haviam sido cavaleiros cruzados antes de contrair a doença. Eles usavam cruzes verdes em vez das vermelhas ou brancas de outras ordens. Estas manifestações de caridade cristã eram genuínas e importantes. Mas não podemos ignorar a contradição fundamental. A mesma religião que pregava amor ao próximo e compaixão pelos sofredores também fornecia a justificativa teológica para a exclusão e desumanização dos leprosos. Por volta do século XV, algo notável aconteceu. A lepra começou a desaparecer da Europa. As razões exatas permanecem debatidas. Alguns historiadores sugerem que a peste negra de 1347-1351, ao matar cerca de metade da população europeia, ironicamente ajudou a eliminar a lepra, tanto porque reduziu drasticamente a densidade populacional, dificultando a transmissão, quanto porque pode ter matado desproporcionalmente os leprosos, que já estavam debilitados. Outros apontam para melhorias graduais na nutrição, habitação e higiene ao longo dos séculos XIV e XV. Alguns propõem que a crescente prevalência da tuberculose pode ter conferido alguma resistência cruzada à lepra, já que ambas são causadas por micobactérias relacionadas. Qualquer que seja a razão, por volta de 1500, a lepra havia se tornado rara na Europa Ocidental, embora persistisse em algumas regiões da Escandinávia até o século XIX. Os milhares de leprosários foram fechados ou convertidos para outros usos, asilos para pobres, hospitais gerais ou simplesmente abandonados. A doença, porém, não desapareceu do mundo. Longe disso. Enquanto a Europa se esquecia da lepra, a doença permanecia endêmica em muitas partes da Ásia, África e Oriente Médio. E com a era da exploração e colonização europeia, a lepra foi espalhada para novas regiões. Os colonizadores europeus trouxeram a doença para as Américas, onde se estabeleceu em populações nativas que não tinham imunidade prévia. No Brasil colonial, a lepra chegou provavelmente com os primeiros colonizadores portugueses e africanos escravizados. A doença encontrou condições ideais nas regiões tropicais e subtropicais. Ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX,
estabeleceu-se firmemente, especialmente em áreas de concentração populacional e pobreza. E a resposta? Repetiu-se o padrão medieval de segregação e estigmatização, agora com uma nova roupagem de ciência moderna. No século XIX, conforme a microbiologia emergia como ciência, os cientistas corriam para identificar os agentes causadores das grandes doenças. Em 1873, um jovem médico norueguês chamado Gerhard Armauer Hansen, trabalhando em Bergen, fez uma descoberta revolucionária. Examinando tecidos de pacientes de lepra sob microscópio, ele identificou pequenos bastonetes, bactérias, presentes consistentemente nas lesões lepromatosas. Era a Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen. Hansen havia identificado o agente causador da lepra, tornando-a a primeira doença bacteriana humana a ter seu patógeno descoberto, antes mesmo da tuberculose, cólera ou antrás. Esta descoberta científica deveria ter marcado o início do fim do estigma. Afinal, a lepra não era castigo divino, não era maldição hereditária, não era resultado de pecado moral. Era uma infecção bacteriana causada por um micróbio específico. Era uma doença como qualquer outra. Mas o conhecimento científico não eliminou o medo. De fato, em muitos aspectos, o piorou. Armados com a teoria dos germes, médicos e autoridades de saúde pública do final do século XIX e início do século XX argumentaram que a lepra era altamente contagiosa e que portadores deveriam ser rigorosamente isolados para proteger a população saudável. O isolamento compulsório, que no período medieval havia sido justificado por motivos religiosos, agora era justificado por motivos científicos e sanitários. O resultado foi uma nova onda de segregação institucional, agora chamada de leprosários, colônias de hansenianos, ou eufemisticamente, preventórios e sanatórios. Mas qualquer que fosse o nome, eram prisões. No Brasil, a política de isolamento compulsório foi oficialmente adotada em 1920 e intensificada nas décadas seguintes. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, 1937-1945, a segregação atingiu seu auge. Dezenas de colônias foram construídas em todo o país. Eram pequenas cidades isoladas, cercadas por muros ou barreiras naturais, vigiadas de onde ninguém podia sair. Quando alguém era diagnosticado com lepra, vinha a ambulância da lepra, um veículo temido que arrancava pessoas de suas casas e famílias. Maridos eram separados de esposas. Pais eram arrancados de filhos. E mais cruel ainda, quando uma mulher com lepra dava à luz dentro de uma colônia, o bebê era imediatamente retirado e enviado para um preventório, instituições que mantinham crianças separadas de seus pais leprosos para prevenir a transmissão. Crianças cresciam sem conhecer seus pais. Pais eram proibidos de tocar seus próprios filhos. Famílias destruídas em nome da saúde pública. E a ironia cruel: a lepra é, na verdade, uma das doenças menos contagiosas. A grande maioria das pessoas, cerca de 95%, possui imunidade natural ao M. leprae. Mesmo entre aqueles suscetíveis, a transmissão requer contato próximo e prolongado, geralmente durante anos. Toques casuais, compartilhar utensílios ou mesmo viver na mesma casa não transmitem facilmente a doença. O risco de transmissão é mínimo. Todo aquele sofrimento, toda aquela segregação, era vastamente desproporcional ao perigo real. Era o medo, não a ciência, que ditava a política. Dentro das colônias brasileiras, desenvolveu-se uma sociedade completa mais aprisionada. Havia casas, igrejas, escolas, hospitais, comércio, cinema, clubes. As pessoas trabalhavam, casavam-se, entre si, tinham filhos, que eram arrancados delas. Alguns recebiam pequeno subsídio do governo, outros tinham que trabalhar nas próprias colônias. Havia estruturas sociais, hierarquias, política interna, mas tudo isso acontecia atrás de cercas e portões. Moradores precisavam de autorização para sair, permissões raramente concedidas e sempre temporárias. Correspondências eram censuradas. Visitantes de fora eram raros e mantidos à distância. O dinheiro usado dentro das colônias era frequentemente especial. Moedas e notas que só tinham valor dentro dos muros, impossibilitando qualquer transação com o mundo exterior. Era um exílio perpétuo, um apartheid sanitário.
E enquanto isso, no mundo exterior, o estigma permanecia absoluto. As pessoas referiam-se aos doentes como leprosos, nunca pelo nome, sempre pela doença. Famílias escondiam a verdade se algum membro fosse internado, inventando histórias de morte ou migração. Crianças nos preventórios cresciam sem saber por que estavam ali, por que não podiam ver seus pais. Muitas só descobriam a verdade anos depois, carregando o trauma da separação e o estigma da lepra para o resto de suas vidas. A transformação começou lentamente na década de 1940. Em 1941, pesquisadores americanos desenvolveram a Dapsona, a primeira droga verdadeiramente eficaz contra a lepra. Pela primeira vez na história humana, a doença era tratável. Pacientes que recebiam Dapsona melhoravam dramaticamente. As lesões curavam. A progressão da doença parava. Mas mesmo com tratamento disponível, a política de isolamento continuou por décadas no Brasil e em muitos outros países. Por quê? Parcialmente por inércia institucional, parcialmente porque as colônias haviam se tornado parte da infraestrutura de saúde pública, e parcialmente porque o estigma era tão profundo que muitas pessoas, incluindo profissionais de saúde, ainda viam os leprosos como fundamentalmente perigosos e repugnantes, independentemente da ciência. Somente em 1962 o governo brasileiro oficialmente aboliu o isolamento compulsório. Mas oficialmente abolir e realmente encerrar a prática eram coisas diferentes. Muitas colônias continuaram funcionando por anos. E mais importante, onde iriam os internos? Muitos haviam passado décadas isolados. Suas famílias os haviam esquecido ou os rejeitavam. Não tinham para onde ir, nenhum meio de subsistência. Muitos escolheram permanecer nas colônias, não por escolha livre, mas por falta de alternativas. Algumas dessas antigas colônias ainda existem hoje, abrigando sobreviventes idosos que passaram a vida inteira aprisionados. Nas décadas de 1970 e 1980, um segundo avanço transformador ocorreu. A poliquimioterapia, PQT, uma combinação de 3 drogas, Dapsona, rifampicina e clofazimina. Esta combinação era muito mais eficaz que a Dapsona sozinha, matando rapidamente as bactérias e prevenindo resistência. A Organização Mundial da Saúde recomendou a PQT como tratamento padrão em 1981. E, crucialmente, a PQT torna uma pessoa não infecciosa em questão de dias. Após iniciar o tratamento, o paciente rapidamente deixa de poder transmitir a doença. Não há necessidade alguma de isolamento. O tratamento dura de 6 a 12 meses dependendo do tipo de lepra, e após completado, a pessoa está curada. Hoje, a PQT é fornecida gratuitamente pela OMS para todos os países com programas de controle da lepra. O tratamento é altamente eficaz, tem poucos efeitos colaterais e está amplamente disponível. E ainda assim, em 2024, a lepra não foi erradicada. Longe disso. Globalmente, cerca de 200.000 novos casos são reportados a cada ano. A Índia sozinha responde por mais de metade de todos os casos mundiais. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos novos, cerca de 30.000 anualmente, concentrados principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por que a doença persiste quando temos tratamento eficaz? A resposta é multifatorial, mas o estigma está no centro dela. Pessoas atrasam procurar tratamento porque têm medo do diagnóstico, medo da rejeição social, medo de serem identificadas como leprosas. Em muitas comunidades, especialmente rurais, o estigma permanece devastador. Ser diagnosticado com hanseníase pode significar perder emprego, ser expulso da comunidade, ter casamento desfeito, ser rejeitado pela própria família. Então as pessoas escondem os sintomas, evitam os postos de saúde, recusam-se a fazer o teste, e enquanto isso, a doença progride silenciosamente, danificando nervos de forma irreversível. Quando finalmente procuram tratamento, frequentemente apenas quando as deformidades já são visíveis, o dano está feito. Mesmo que a infecção seja curada, as deficiências permanecem: mãos em garra, pés caídos, cegueira, deformidades faciais. E essas deformidades visíveis perpetuam o estigma,
fechando um círculo vicioso. O estigma também afeta o diagnóstico e tratamento de crianças. A hanseníase em crianças indica transmissão ativa recente na comunidade. Significa que há adultos não diagnosticados espalhando a doença, mas pais relutam em levar crianças com manchas suspeitas para avaliação, com medo do diagnóstico. Profissionais de saúde muitas vezes não pensam em hanseníase ao ver uma criança com manchas de pele, porque não é doença de criança. O resultado: oportunidades de diagnóstico precoce são perdidas. A transmissão continua, novas gerações são infectadas. No nível científico, ainda há mistérios desconcertantes sobre a lepra. Por exemplo, onde exatamente o M. leprae sobrevive no ambiente? Sabemos que a transmissão é de pessoa para pessoa, principalmente através de secreções nasais, mas a bactéria foi encontrada em tatus no sul dos Estados Unidos e em primatas em algumas regiões. Existe um reservatório animal? Como alguns se infectam aparentemente sem contato conhecido com casos humanos? Outra questão: por que a enorme variação na suscetibilidade? Por que 95% das pessoas parecem naturalmente imunes enquanto 5% são suscetíveis? A genética claramente desempenha um papel, mas os detalhes precisos ainda são estudados. E talvez mais importante, por que, ao contrário de outras bactérias, o M. leprae não pode ser cultivado em laboratório? Todos os esforços para crescer a bactéria in vitro falharam. Ela só cresce em hospedeiros vivos, humanos, tatus ou camundongos geneticamente modificados. Isto dificulta enormemente a pesquisa de novos tratamentos e vacinas. Não temos vacina específica contra a lepra. A vacina BCG, usada contra a tuberculose, oferece alguma proteção parcial contra a lepra, mas não é total nem duradoura. Pesquisas sobre uma vacina dedicada continuam, mas progridem lentamente, parcialmente porque a lepra, ao contrário de Covid ou malária, não é vista como prioridade global de saúde pública. Os países mais afetados são países de baixa renda. As vítimas são majoritariamente pobres. Não há mercado lucrativo. A pesquisa é cronicamente subfinanciada. Em 2016, a OMS lançou a Estratégia Global para a Lepra 2016-2020, acelerando o rumo a um mundo livre de lepra, que foi estendida até 2030. Os objetivos são ambiciosos: 0 transmissão, 0 deficiências causadas por lepra não tratada, 0 estigma. Progresso tem sido feito. O número de casos globalmente caiu de mais de 5 milhões no início dos anos 1980 para cerca de 200 mil hoje. Muitos países eliminaram a lepra como problema de saúde pública, definido como menos de 1 caso por 10 mil habitantes. Mas eliminação não é erradicação. A doença ainda está lá, persistindo em bolsões de pobreza, invisível porque as pessoas têm medo de procurar tratamento, porque sistemas de saúde são fracos, porque o estigma continua implacável. E quanto ao estigma, o mais antigo, mais profundo e mais destrutivo aspecto de toda a história da lepra, como combatemos algo tão enraizado? Parte da resposta está na linguagem. Em 1995, o Ministério da Saúde brasileiro oficialmente substituiu o termo lepra por hanseníase em todos os documentos e políticas. A mudança não foi apenas cosmética. Lepra carrega 4 anos de medo, nojo e exclusão. Hanseníase é um termo médico neutro, honrando Gerhard Hansen, que descobriu a bactéria. Outros países fizeram mudanças similares. Hansen's Disease em inglês, Maladie de Hansen em francês. Campanhas de educação pública enfatizam repetidamente: hanseníase tem cura. Hanseníase não é altamente contagiosa. Hanseníase não é castigo ou maldição. Pessoas com hanseníase são pessoas normais que têm uma infecção bacteriana tratável. Organizações de pessoas afetadas pela hanseníase tornaram-se vozes poderosas na luta contra o estigma. Moran, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. No Brasil, IDEA, International Association for Integration, Dignity and Economic Advancement. Globalmente, e muitas outras trabalham incansavelmente não apenas para melhorar serviços de saúde,
mas para mudar atitudes sociais. Em 2010, o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou uma resolução sobre eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela lepra e seus familiares, reconhecendo que o estigma e a discriminação continuam a violar direitos humanos fundamentais. No Brasil, a Lei nº 235 de 2009 estabeleceu o direito de pensão especial para pessoas internadas compulsoriamente em colônias de hanseníase. É uma pequena forma de reparação pelos anos roubados, pelas famílias destruídas, pelas vidas desperdiçadas atrás de cercas. Mas dinheiro não pode devolver décadas perdidas. Não pode apagar memórias de crianças arrancadas de mães. Não pode restaurar mãos deformadas ou olhos cegos. Não pode curar o trauma geracional. Sobreviventes das colônias, aqueles que ainda vivem, carregam cicatrizes visíveis e invisíveis. Suas histórias precisam ser contadas, ouvidas, preservadas. Não como curiosidades históricas, mas como testemunhos vivos de uma injustiça sistemática perpetrada em nome da saúde pública. A verdadeira lição da história da lepra não é sobre uma bactéria, é sobre nós. É sobre como tratamos aqueles que percebemos como diferentes, como perigosos, como outros. É sobre como medo e ignorância, mesmo quando vestidos com roupagem de religião ou ciência, podem justificar crueldades inimagináveis. A lepra nos confronta com uma verdade desconfortável. A capacidade humana para a desumanização não é um artefato de passado bárbaro, é uma tendência sempre presente, que pode ser ativada quando as condições são certas, quando temos medo, quando não entendemos, quando precisamos de alguém para culpar. Durante a pandemia de Covid-19, vimos ecos perturbadores: o estigma contra pessoas infectadas, a discriminação contra certas nacionalidades, a propagação de teorias da conspiração culpando grupos minoritários, o isolamento forçado, às vezes necessário, às vezes excessivo, o medo do contágio levando ao colapso de empatia. A história da lepra nos lembra que doenças infecciosas não trazem apenas sofrimento físico, trazem medo. E medo mal administrado pode causar tanto dano quanto o próprio patógeno. Mas a história também mostra resiliência extraordinária. Pessoas que foram reduzidas a leprosos, despojadas de nome e dignidade, que permaneceram humanas, que construíram comunidades atrás de cercas, que se amaram, criaram arte, riram, resistiram, que sobreviveram. E finalmente, após milênios, a hanseníase é vencível. Temos as ferramentas. O tratamento funciona. A doença pode ser detectada cedo. Deficiências podem ser prevenidas. Transmissão pode ser interrompida. O que ainda nos falta não é ciência médica. É vontade política. É comprometimento com justiça social. É compaixão. É a disposição de confrontar nossos próprios preconceitos e medos. É o reconhecimento de que enquanto uma única pessoa sofrer estigma devido à hanseníase, todos nós carregamos parte dessa vergonha. A hanseníase deveria ter sido erradicada décadas atrás. Que ainda tenhamos 200 casos novos por ano em 2024 é um fracasso coletivo da humanidade. Não é um fracasso científico, é um fracasso moral. A maldição silenciosa da lepra continua não porque não sabemos como pará-la, mas porque no fundo ainda não aprendemos completamente a lição mais importante: que todos os seres humanos, independentemente de qual bactéria carregam ou que marcas têm em sua pele, possuem dignidade inerente e direitos iguais. Até aprendermos isso, verdadeiramente, profundamente, inquestionavelmente, a maldição não será quebrada. Alguns capítulos da história se repetem, e alguns julgamentos retornam até que finalmente os passemos. A escolha é nossa. Continuaremos excluindo, estigmatizando, desumanizando? Ou finalmente abraçaremos plenamente nossa humanidade compartilhada? A resposta a essa pergunta determinará não apenas o futuro da hanseníase, mas quem somos como espécie. Seja como for, eu observo o passado para que possamos compreender o presente, e juntos fazemos a história renascer, sempre novamente. Até a próxima era.